Seu fone tá aí atrás. Boa noite. Boa terça-feira para todos. Elton, boa noite. Já vou fixar logo o nosso tema de hoje aqui. Boa noite, Natália, Celso. Pronto, fixei o nosso tema aqui de hoje. Vamos falar de obediência. Laércio, boa noite. Bem, só dando uma recapitulada aqui em algumas coisas. Nas duas últimas terças, muito bom ter você de volta, amigo. Como tá o Brasil? Nas últimas duas terças-feiras, nós falamos sobre punição, né? Sobre as desvantagens de utilizar a punição na educação. Mesmo porque punição e educação são duas coisas que não funcionam, não combinam muito. Se a gente pensar, né, na educação no sentido de adquirir capacidades, Lívia, boa noite. É complicado da gente fazer aí essa junção, né, da educação com a punição. E foi um tema que a gente conversou muito, foi um tema que eu recebi muitos directs de professores conversando sobre o tema, o que fazer em sala de aula. E eu acabei ajudando alguns professores, ajudando não no sentido de ter resolvido o problema, né, mas de ter auxiliado na dúvida deles. Então eu fui ajudando alguns professores nesse sentido e vi o quanto que a realidade da escola é dura, né? Não que eu não soubesse, né, mas a gente conversando sobre o dia a dia da sala de aula, realmente a gente precisa aplaudir de joelhos os professores, porque estão fazendo milagre com as nossas crianças, com 25 crianças dentro de sala de aula. E aí, para aproveitar e falar um pouquinho sobre educação, sobre a educação formal, sobre a escola, eu acho que está no momento de nós, pais, demandarmos uma escola diferente. Demandarmos uma escola onde as crianças possam ser tratadas com mais respeito, onde o professor tenha mais dignidade no trabalho. Porque, gente, vamos pensar, uma pessoa sozinha, mesmo que tenha uma assistente, numa sala com 25 crianças, para dar conta, para alfabetizar, né, para tratar de algumas questões do detalhe de algumas crianças, né, daquela criança que destoa, daquela criança que não está acompanhando porque é lenta ou daquela criança que não está acompanhando porque é agitada. Isso não é missão fácil. Às vezes a gente tem 2, 3 e dá uma pirada. Às vezes tem dificuldade de agir de maneira diferente com 2 filhos. E aí então a gente imagina 25 alunos que advêm de lugares completamente diferentes do seu lugar de pessoa. Né? Então é uma reflexão a se fazer. A gente precisa demandar algo novo, a gente precisa demandar uma educação diferente, para que a escola seja a segunda casa, imaginando que a gente está fazendo um lar com respeito. E às vezes o professor não dá conta de respeitar o aluno, ele não dá conta de fazer às vezes da maneira que ele gostaria de fazer, porque ele precisa dar conta de 25, 30 às vezes, né? Nossa, verdade.
para nós é difícil, imagina para eles. Eles deveriam ter mais suporte, mais apoio. Sem dúvida, Lívia. Sem dúvida que deveriam. Né? Um assistente é muito pouco. Muito pouco. Às vezes, se a gente em casa tivesse um assistente, daria, né? A gente ficaria tipo 1 para 1, 2 para 1. Thaís, boa noite. Gente, muito bem-vindos à live. Estava só fazendo um apanhado aqui de algumas coisas que aconteceram essa semana por conta da repercussão das lives das últimas 2 terças-feiras, que a gente falou sobre punição, sobre os castigos, né? E a relação que isso não tem com educação. Maristela, boa noite. Antônia, boa noite. Então vamos lá. Vamos falar de obediência. Primeiro vamos entender sobre o conceito de obediência. Às vezes a gente diz muito, né, para as crianças, seja obediente, obedeça ao titio, obedeça ao papai, obedeça aos avós, obedeça à professora enquanto você estiver na escola. Mas obediência é ação de quem obedece, de quem é submisso e dócil. Cara, dócil é adjetivo para cachorro. Quem concorda? Às vezes a criança tem realmente um temperamento mais tranquilo, é uma criança mais extrovertida, o que significa que ela é mais maleável, que é mais fácil de conversar, ela consegue se expressar bem, às vezes é mais paciente. Maravilha. Isso é bom. Né? Todos os temperamentos têm a sua parte boa e a sua parte ruim, como qualquer coisa. O que a gente precisa é sempre buscar o equilíbrio, né, dessas situações. E aí a criança, quando a gente diz para a criança obedecer ou para se comportar, primeiro, a gente não está falando de um comportamento específico. E eu acredito que desde a minha primeira live aqui, que se não me engano foi uma live sobre medo, eu acho que foi a primeira live que eu fiz, uma coisa eu tenho frisado. Quando a gente dá um termo genérico para aquilo que a gente quer que o outro faça, a gente está permitindo que o outro interprete. Se eu digo assim para o meu marido, me faz um carinho, ele pode entender que é massagem no pé ou quer fazer uma trança aqui na minha franja. Depende, eu estou deixando a interpretação dele. Faz um carinho aqui, coça a minha cabeça. Ou faz uma massagem no meu pé. Eu estou sendo específica, dizendo o que eu quero. E com a criança não é diferente, né? A criança precisa ainda mais de que a gente especifique, que a gente descreva o comportamento que a gente quer que ela tenha. Então, obedecer é o quê? Obedecer quando a criança está com uma pessoa estranha ou ela pode estar com uma pessoa conhecida e violenta. E aí a gente diz para a criança obedecer, a gente está entregando ela na boca do leão. Então cuidado com como a gente entrega as crianças. Queria tanto que você obedecesse a mamãe. Queria mesmo? Será? É isso que você queria? Que seu filho fosse submisso e dócil? Estamos aqui preparando as nossas crianças para a vida adulta e querendo fazer uma educação com respeito, pensando a educação de uma maneira não tradicional, pensando a educação de uma maneira nova, pensando a educação através de diretrizes que levam à saúde mental. Mas, vamos combinar um fato. Seria muito bom você estar lá na cozinha e dizer assim, filhote, vai tomar banho? Deu a nossa hora. E a criança levanta do sofá, desliga a televisão e vai. Fala pra mim se não seria muito bom. Priscila, mas aí a gente tem as consequências disso. Sim, eu estou falando do momento. Seria ou não seria? Muito bom. Se a gente dissesse, filho, olha, agora já deu o seu tempo. Você pega o patinete e entra pra dentro de casa? Tá bom. Realmente já deu nosso tempo. Só que essa criança, ela tem desejos e necessidades que vão para além de nós. Vão para além do planejamento.
Se a noite se estendesse, você ia querer ou não ver mais um capítulo daquela série que você gosta? Se a noite se estendesse, você ia querer ou não mais um dia de carnaval? Se pudesse ser feriado, você não precisasse trabalhar no outro dia. Ia querer ou não jogar mais um videogame? Ia querer ou não ficar no salão mais um tempo e poder fazer também o cabelo e a unha e uma massagem no pé? Então, as coisas que nos dão prazer, em geral, a gente quer mais. E a gente tem uma tendência natural a fugir daquilo que nos traz dor, que nos traz angústia. Francis, boa noite. Então, assim, que seria bom em algumas situações, principalmente naquelas situações que a gente está mais cansada, que a gente está mais angustiada, que a gente está mais nervosa, dizer, filho, vai tomar banho? E a criança, tá bom, mamãe, eu vou, já tá na hora mesmo. Aninha, boa noite. Mas essa não é a realidade. E, de verdade, se a gente analisar, Henrique, boa noite, olha, Estados Unidos da América ouvindo-nos. Bom ter vocês aqui. A criança, seria muito bom se a criança fizesse isso, mas a infância é um treino. E se a infância é um treino, a gente está treinando nossos filhos para quê? Para ser quem? Não temos aí um domínio total de quem vai ser esse adulto, tá? Mudei, seja obediente por colabore com a mamãe. Ela perguntou o que era colaborar. Mas a verdade, na minha opinião, é que nós, pais, temos que baixar nossas expectativas. Muito verdadeiro isso sobre expectativa, Maristela. Às vezes a gente acha assim, não, eu respeito meu filho, eu converso com ele. Então, gente, é reciprocidade eu dizer assim, filho, tá na hora de entrar, vamos lá? E ele vai. Mas não é assim, né? A criança não tem esse feeling que a gente tem, mesmo porque o desejo dela é muito mais forte do que os compromissos da vida adulta. Né? Meu filho, você tem um horário para chegar na escola. O significado disso é muito pequeno ainda. Não que a gente não deva ensinar, pelo contrário, essa é a nossa função. A nossa função é educar e ensinar questões que são morais e ensinar questões que são regras sociais. É nossa função fazer isso. Mas eles ainda não têm isso bem estruturado. Muitos de nós adultos não têm, né? Quantos de nós se atrasa porque se atrasa? Né? Quantos de nós faz coisas erradas e diz assim, mas foi só hoje, mas foi só essa vaguinha aqui de idoso, nem tem idoso no banco essa hora, né? A gente está ali exercendo a nossa necessidade, a nossa vontade, colocando elas maior do que o outro, né? Então essas questões morais a gente precisa sim ensinar. E aí, Maristela, esse colabore, o ideal é que primeiro você descreva e depois generalize, tá? Então, por exemplo, você vai explicar para ela, filha, quando a mamãe chamar para tomar banho, o ideal é que você venha logo e que você tire a sua roupinha. Boa noite, Juninho, tudo bom? Camila, boa noite. É bom que você vá para o banheiro, que tire logo a sua roupa, que entre para o box, já vai ligando o chuveiro, que a mamãe vai lá te auxiliar, te entregar lá o shampoo na mão, né, para facilitar, enfim, dependendo da idade da sua criança, aquilo que a gente ainda precisa fazer por eles, né, para não ter desperdício em algumas situações, até que eles aprendam, né, ou para a gente acompanhar um treino, né. E a gente precisa, sim, baixar a expectativa. Porque às vezes a gente fica pensando nessa da reciprocidade, eu vou ser um pai respeitoso, eu vou ser um pai conectado, e aí então a minha criança vai me obedecer. Mas não é bem assim, né? Quanto mais respeitoso você quanto mais chance você dá para a criança, mais questionado você vai ser. Porque você está dando a oportunidade da sua criança de ser ela mesma. Em algum momento você diz para ela que você ama,
independente se ela demora ou não para tomar banho, independente se ela te enrola no café da manhã, independente se ela dá um show no shopping, enrola no chão e todo mundo olha. Então, se ela teve ali a liberação para ser ela mesma, ela vai ser ela mesma. E ela vai ser ela mesma em todas as situações. Ela vai ser ela mesma brigando para ficar mais 5 minutos na rua, né? Ela vai ser ela mesma dando piti para não ir pro banho. E ela vai sendo ela mesma. O que a gente precisa fazer é direcionar para o como. Como eu devo protestar? Porque protestar, gente, é importante, né? Não se deseja hoje no mercado de trabalho para contratar para qualquer profissão uma pessoa que não seja proativa, uma pessoa que não saiba fazer bons questionamentos, uma pessoa que não seja focada em solução. Porque um reclamão, por exemplo, a equipe precisa de um. A equipe tem 200 pessoas. Um reclamão basta, porque o reclamão vai dizer, ó, isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado. Aí aquele monte de gente que tá lá, as outras 199 pessoas, estão pensando em solução. Precisa de um reclamão? Precisa, mas precisa de só um. Até porque as crianças transbordam sentimentos. Sim, Lívia, as crianças estão sentindo o tempo todo e elas vivem no sentir, basicamente. Porque o lógico, o sistema lógico, o sistema cognitivo, ele está em construção. O sentir, não. A criança já nasce capaz de sentir. Então, ela é sentido o tempo todo. E isso é verdadeiro. A gente que adulto, né, que tem mais experiência, mais recurso e mais responsabilidade, precisa conseguir olhar para aquela necessidade, entender se aquela necessidade é realmente uma necessidade ou um desejo, separar isso para a criança e dizer, olha, você não tem a necessidade de chupar um pirulito agora, mesmo porque você já comeu um pedacinho de chocolate de sobremesa. Que tal se a gente deixar o pirulito para amanhã? O que eu estou fazendo com a criança? Eu estou dando para ela uma opção, uma possibilidade de fazer aquilo que ela quer. Só que ela vai precisar adiar o reforçador um pouquinho. E isso não é fácil, né? Para nós adultos já é difícil, para a criança também é. E a gente pode usar alguns exemplos, filho. Eu também, depois do jantar, eu tenho vontade de comer toda a barra de chocolate. Mas a minha consciência me leva a comer apenas um quadradinho ali do chocolate, porque é o suficiente. É o suficiente para o que eu quero para a minha vida, né? Eu quero comer aquele chocolate porque é gostoso, mas eu não preciso comer todo aquele chocolate que vai dar mais do que a quantidade de calorias da minha comida. E eu vou acabar engordando e eu não quero isso, né? Ou eu vou acabar, eu tenho uma doença e não posso comer, enfim. Aí a gente vai explicando conforme a idade, conforme a maturidade de cada criança, né? Tem criança de 3 anos que entende super um monte de coisa, tem criança de 5 que tem mais dificuldade. Isso vai depender de como os diálogos acontecem nas casas de vocês. E aí então vem uma pergunta importante, assim... As pessoas me perguntam muito quando a gente está tratando sobre esse assunto. No curso online, quando a gente chega em aprendizado e chega em obediência, isso acontece. Os pais perguntam, mas o que tem de diferente agora? Na minha época, as crianças respeitavam os adultos. As crianças respeitavam os mais velhos. As crianças eram obedientes aos pais, aos professores, aos avós. E aí, mais uma vez, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de disciplina positiva, um pouco do que a doutora Jane Nelson fala e um pouco de análise do comportamento, que é onde a gente vai filtrar isso tudo. A doutora Jane Nelson diz o seguinte, a gente não vive mais a era da obediência. E a gente não vive mais um momento de obediência porque não há modelo. Como assim não há modelo? Pensem aí, pessoas. Pensem comigo. Como é que era para os seus avós? Eu nem vou dizer pais, porque eu tenho pessoas muito jovens aqui
e eu acho que já viviam relações empresariais e matrimoniais diferentes. Então vamos pensar nos nossos avós. Os homens, que eram quem? Tudo bom, Gláucia? Boa noite. Lu, boa noite. Os homens trabalhavam fora. Então as mulheres eram as pessoas do privado, as mulheres não estavam no social. Marina, meu amor, boa noite. Deus te abençoe. As mulheres estavam no espaço privado e os homens no espaço público. Os homens deviam respeito a alguém, ao chefe, porque não tinha isso de empreendedorismo o tempo todo, igual a gente tem agora. Todo mundo tem sua empresa, todo mundo tem seu negócio e todo mundo vende seu conhecimento, e isso é muito, muito bacana. Mas eram outros tempos. Eram tempos onde a maioria das pessoas tinha um chefe. Tinha um chefe, não tinha um líder. Pensem aí nas relações de trabalho como isso é diferente. Então as pessoas tinham um chefe, os homens, quem trabalhava fora, tinham um chefe, que eles deviam obediência. Tinha que fazer. Estava na linha de produção, não pode respirar. Segue o baile. E escreveu no Leu Pau Comeu. Tchau, vai-te embora. Não ia ser fácil arrumar outro emprego, não ia ser fácil ter aquele salário, não ia ser fácil sustentar a família. Então, os homens obedeciam aos seus chefes. Quando eles chegavam em casa, eles tinham alguém que lhes devia obediência. A mulher. Né? Então, o cara chegava em casa e ele tinha o jantar na mão, ele tinha tudo que ele precisava, a casa deveria estar limpa. Imagina, meu avô lavar louça? Jamais! Isso não é coisa de homem, isso é função de mulher, daquela pessoa que está responsável pelo espaço privado e deve obediência ao seu marido. E as crianças, por sua vez, tinham o exemplo da mamãe obediente e obedeciam a mamãe. E temiam o papai, que mandava até na mamãe. E então as crianças, se tinham animais de estimação, ou então a vaquinha, o bezerrinho, o porquinho, de vez em quando tomava umas correadas quando a criança estava ali querendo exercer a sua autoridade, brincando de adulto. Pois bem, não temos mais modelo de obediência. Se eu não tenho mais modelo de obediência, como é que eu ensino obediência para alguém? Como que eu vou ensinar obediência para as crianças se não há mais modelo? Os homens já não obedecem mais os seus chefes. Eles enfrentam, eles dizem que eles querem melhores salários, e se o chefe diz que não, muitos deles peitam aquela situação e diz: ok, então eu tô fora, eu vou em busca de outro lugar que me queira, eu confio no meu potencial. E vai. E tchau para aquela empresa. E olá para a próxima, para que tiver de porta aberta, para que tiver empregando, para a empresa que quiser aquele profissional, que se bateu no peito e foi, é porque deve ter disposição e achar que é bom e ser de fato. Então a gente não tem o modelinho de obediência. Karina, boa noite. E as crianças não têm a quem imitar. E aí então, quando a gente pede para as crianças colaborarem, como a Maristela bem colocou aí, já que não é obediência que a gente quer, que a gente precisa, porque quando a gente quer obediência, o que a gente tem é, vamos voltar lá no exemplo do banho que eu dei. A situação, eu dou para a criança a seguinte situação: filho, vamos pro banho? E aí o filho sente assim, ai que saco, sente um pouquinho de raiva, que saco, eu não queria tomar banho, queria fazer outra coisa. Mas ele pensa, se eu digo que eu não vou, ela me bate. Se eu digo que eu não vou, ela vai vir aqui, vai gritar, melhor ir logo.
Ou a criança tem consciência daquele momento e diz, eu não queria não, né? Mas eu combinei, né? Falei que quando desse 6 horas eu ia, deu 6 horas, então eu vou. E aí, nesse caso da obediência, se a gente diz vai e a criança vai, ela simplesmente diz assim, minha mãe manda em mim e eu tenho que ir, porque a punição vai estar disponível, porque não vai ser sem isso, tá? Não vai ser sem punição. Isa, boa noite. O que eu tenho a curto prazo? Paz, tranquilidade, de boice. O menino foi tomar banho, mandei ele foi. Tranquilo. O que eu tenho a médio prazo? Talvez menos cortisol, de eu ficar, menino, vamos pro banho. Filho, vamos fazer uma aventura nas águas. Porque isso é legal, mas tem uma hora que cansa pra todo mundo, tá? E o que eu tenho a longo prazo, pessoal? A longo prazo, uma pessoa obediente, né? Sim, 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 senhor, sim, senhora, ela é submissa, estática, indecisa. É isso que a gente quer, do adulto. Pensem, isso é um treino. A gente é adulto muito mais tempo do que a gente é criança. A infância é, de fato, muito curta. E é o período que a gente tem para auxiliar e ensinar as crianças. Boa noite. O que fazer quando as crianças não querem comer e qual é a razão por trás disso? Olha, Luke, depende muito, tá? Às vezes as crianças não querem comer porque elas não tiveram um bom aprendizado, uma boa relação com a alimentação. E isso pode ser uma hipótese, aí depende de quantos anos tem essa criança, qual a relação que foi estabelecida com a comida. A questão da gente fazer perguntas fechadas para um psicólogo é que a resposta vai ser sempre depende, tá? Então depende de muitos fatores. A razão por trás de uma criança não comer pode ser nojo, né? A emoção nojo, tá? Não é nojo, não é só isso, tá? Um sentimento de que aquilo pode fazer mal à minha saúde. Então, pode estar por trás a emoção nojo, pode ter havido uma associação inadequada com a comida. Por exemplo, a criança associou a violência à alimentação. E aí, toda vez que ela vai se alimentar, a sensação que ela tem é uma angústia, e aí a comida não desce. Mas é importante, né? Quando é criança, o adulto a gente consegue conversar um pouco mais, saber um pouco mais, porque o adulto tem uma linguagem mais preparada. Criança, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial, então tem que levar ao pediatra, tem que saber o que está acontecendo, tem que tirar todas as hipóteses de uma doença física, todas as hipóteses de uma rejeição, de uma intolerância alimentar, enfim, uma série de coisas que precisam ser rastreadas pelo pediatra e aí então depois buscar uma terapia específica. Eu não sei de onde que você fala, Luke, mas depois me manda um direct, porque eu posso ver assim algum amigo aí, se for Brasil afora, que possa te ajudar. Tem uma amiga que trabalha com alimentação, Mariana Carmo, muito boa profissional, trabalha no Espírito Santo e também faz atendimentos online, né? Então eu acredito que a respeito da alimentação, se for uma criança pequena, o atendimento é para a família, tá bom? Espero ter te ajudado. E então, pessoal, já que a gente não tem mais um modelo de obediência e a gente não deseja isso, nós aqui fazendo uma educação respeitosa, a gente deseja de fato colaboração. Só que a gente também não sabe como fazer, porque a gente vem de um modelo de obediência. Beleza que é uma obediência, é um respeito pelo medo da punição? Sim, mas é um modelo de obediência. De nada, querido, fica à vontade. Então, é um modelo de obediência. A gente não sabe como é que faz para alguém colaborar. E um bom exercício eu até coloquei isso no post. Se você for pedir a minha colaboração, como você faria? Vamos dizer que você precisa organizar uma festa. E aí você pede a minha colaboração. Como é que você faria? Você ia chegar, ô Pri, tudo bom? Como é que você tá no final de semana? Eu vou dizer, cara, tô agarrada.
Tem um monte de coisa para fazer, tô aí preparando a mentoria e tal, tenho aula da mentoria, tenho paciente no sábado. Mas o que você precisa? Ah, tô precisando arrumar a festinha da minha filha, tava precisando de uma ajuda. Será que você não tem como, depois do seu paciente, dar uma passada lá, me ajudar a encher uns balão, arrumar uns docinhos na mesa? Dá tempo de você, depois você voltar para casa, se arrumar e ir com as crianças? Eu vou dizer se sim ou se não. E pela forma, pelo jeitinho carinhoso como você falou comigo, é possível que eu faça um esforço, se for possível para mim, né? Se tiver dentro dos meus limites, né? Eu vou te ajudar. Como é que a gente pede a colaboração da criança, pessoal? Ô filho, por favor, colabora. Colabora, você tá vendo que a mamãe tá cansada? Isto é ironia, não é carinho, meu povo. Fácil? Claro que não. Se fosse fácil, eu estava riquíssima, milionária, porque eu ia estar vendendo uma fórmula mágica de resolver os seus problemas. Mas não é assim. Isso exige da gente pensamento, exige da gente paciência. Já conversamos sobre esse tema aqui, né? Paciência é a consciência, o conhecimento a respeito da paz. Se eu sei que uma coisa vai gerar guerra, para que, Senhor, que eu vou fazer esta coisa? Se eu quero paz, se eu não quero guerra, se eu não quero brigar. Então, as crianças não obedecem, primeiro, por esse motivo, porque elas não têm modelo. Segundo, porque nós passamos por um momento complicado. Eu vou dizer assim, até uma evolução, no sentido darwiniano, né? Passamos por uma mudança que a gente veio do total autoritarismo, passamos pela permissividade, porque a galera não sabia muito bem para onde ia, não queria mais bater e dizer quem manda aqui sou eu. E aí a gente ciclou para a permissividade, o negócio não ficou bom, né? A gente tem aí uma geração intermediária que não quer nada com a dureza, que não aprenderam valores morais, que não respeitam o outro, que tá tudo bem eu tocar fogo no índio, é índio. Tá tudo bem eu estuprar a mulher, rua fora aqui, é mulher, tava de saia. Sabe? Sem nenhum valor moral. E a gente tem uma nova geração. Novo não quer dizer que é bom ou ruim, tá, gente? Eu não tô fazendo juízo de valor. Temos aqui uma galera que tá querendo fazer diferente. Por que eu tô dizendo que tem uma galera? Tem uma galera que tá caminhando comigo. Tem uma galera que tá caminhando com outros profissionais mundo afora. Né? Eu não sou a única pessoa no planeta falando sobre disciplina positiva, pelo contrário, né? Eu não sou a única pessoa no mundo falando sobre educação respeitosa. Eu não sou a única pessoa no mundo que está dizendo por aí que não tem que deixar a criança trancada no quarto para ela aprender a dormir. E não sou a única pessoa que está dizendo que obediência não funciona, que punição não funciona. Tem muita gente falando sobre esses assuntos. Porque isso é urgente. Porque nós precisamos não mais castrar as crianças na infância e dizer que elas têm que querer nada, para depois chegar na adolescência e falar, menino não quer nada com nada, o que eu faço com esse menino? Olha lá, não quer fazer nada. Falou o tempo todo que o menino tinha que querer nada, agora que ele não quer nada, se reclama que ele não quer nada. Então a gente está no momento de transição, aprendendo recursos que, durante esse tempo entre que a humanidade ciclou na educação do autoritarismo para a permissividade, os cientistas, né, fizeram inúmeros estudos que nos provam quais são os caminhos que levam à doença mental e quais são os caminhos que levam à saúde mental, né? Conexão é um deles, leva à saúde mental. Validação emocional. Nunca se falou tanto em regulação emocional.
né? No sujeito poder sentir a sua raiva, mas não poder expressá-la com violência. Nunca se falou tanto sobre isso. Do sujeito poder sentir toda a alegria do mundo, mas precisa se tomar cuidado com a euforia. Porque sujeito eufórico não pensa, e quem não pensa faz bobagem. Então nunca se falou tanto sobre isso. As escolas têm projetos de educação emocional, e aí com os vários nomes que foram criados para isso, né? O meu programa, por exemplo, que é o Reprograma, com o objetivo de fazer uma reprogramação no cérebro dos pais, para que a gente possa conseguir agir de maneira diferente, para que a gente possa ver as situações com outros olhos, né? Olhar aquela situação enquanto desenvolvimento, saber que soluções eu posso tirar daquele problema, para eu sair daquele problema, enfim. Então não temos mais modelos. Então, sem modelo, pessoal, é mais difícil realmente de obedecer. E aí, o que a gente precisa fazer com as crianças? Já que a gente não tem modelo de obediência, aí eu quero colaboração. Então, tem lá um postzinho, aquela arte maravilhosa que todo mundo elogiou e ficou realmente uma graça, né? E aí, produção, aplausos para a produção. Aquela arte ficou realmente super legal, falando sobre obediência. Então, o que a gente quer das crianças é colaboração. Mas o que parece para as nossas crianças? Que a gente está o tempo todo limitando, balizando o comportamento delas para que elas não façam, para que elas não executem o desejo, para que elas não executem a vontade delas. Só que na verdade não é isso. E o que a gente precisa? Para alguns pais, falar sobre rotina e liberdade é inviável. Karina, boa noite. Claren, boa noite. Carol já estava aqui. Tá entrando aqui de novo. E para alguns pais, às vezes, falar sobre rotina e liberdade é muito difícil. Eu estou atendendo um casal dentro do Reprograma que a gente foi falar, né? Chegamos à rotina na semana passada e eles falaram o quanto que era difícil a rotina para eles. Então, eu fui explicar a importância da rotina na vida das crianças. E aí, gente, quando a gente fala rotina, lê-se algo básico que a gente precisa fazer ali durante o dia. Não significa que eu tenho que tomar banho às 6 e que o jantar tem que estar pronto às 6h35. Não é isso. Não é nada disso. Na verdade, a rotina são as coisas que eu preciso fazer no dia. Por quê? Para a criança colaborar. Previsibilidade é uma coisa magnífica. Pensem vocês, não é muito mais fácil fazer algo que já está planejado, que já está desenhado? Por exemplo, muito mais fácil chegar a um local. Se eu der para vocês o meu endereço, vocês chegaram ali na estação de comboios de Figueira da Foz. É muito mais fácil eu dar para vocês o GPS, eu dar a localização da minha casa no seu WhatsApp, ou eu dizer para você, olha só, tá vendo? Tem uma rotunda, bem na frente aí, então faz a rotunda, segue em frente, tá vendo um muro? Então vem seguindo o muro. Vem seguindo o muro, quando esse muro acabar, você vai ver uma placa do McDonald's. E aí você vem seguindo a placa do McDonald's. Gente, muito mais complicado. Quando eu te dou o mapa, você tem previsibilidade. Você abre o mapa e fala, eu vou passar uma rotunda, 2, 3. Depois você consegue até colocar o celular de lado ali e ir só seguindo o que a moça do GPS está ali te dizendo. Porque você tem previsibilidade, você tem possibilidade de consulta antes da coisa acontecer. Então, pessoal, olha, escola, a gente toma café, a gente acorda, escova o dente, toma café da manhã,
pega a mochilinha, vai para a escola. Isso é uma rotina. O que eu não estou dizendo que no meio do caminho não pode ir no parque. Eu pego vocês na escola e a gente vem para casa. Mas a gente também pode ir no parque. Mas quando chegar em casa, a gente continua aquela rotina. O que precisa ser feito? Precisa tomar banho, precisa ajeitar as coisas da escola para amanhã, precisa jantar. Entende o que eu estou dizendo como rotina? É para que aquilo fique claro para a criança, para que ela tenha previsibilidade, para que ela saiba qual é o próximo passo, para a gente não gerar ansiedade, que não tem coisa pior para atrapalhar o dia a dia da gente. Diz aí, pais e mamães ansiosos. Terrível. Terrível, a gente fica, ai meu Deus, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que vai acontecer? Será que não vai? Kim, boa noite. E aí, então, essa previsibilidade é uma maravilha quando a gente quer a colaboração das crianças, tá? As regras da casa, regras e valores precisam estar claros. Porque, como já comentei aqui em algumas situações, um dia a coisa não me incomoda porque eu tô tranquila. No outro dia a coisa me incomoda. E aí eu chego e falo, junta todo esse Lego, que hoje eu tô nervosa, eu não quero Lego espalhado pela casa. Mas ontem podia, tava de boa ontem o Lego na casa. Ou, não se vê televisão nesta casa depois das 6 da tarde. Mas hoje eu cheguei cansado do trabalho. Vai, vê televisão. A criança nunca sabe o que vai acontecer. Ela nunca sabe o que ela vai poder fazer. Então ela tá o tempo todo ansiosa. Será que hoje vai ter sobremesa? Será que hoje minha mãe vai deixar eu ver TV? Será que hoje não sei o quê? A gente cria uma ansiedade muito grande na criança. Ela nunca vai ficar ansiosa pelo banho, tá, gente? Por mais que ela goste de banho. Ninguém fica ansioso por essas coisas. Só a gente adulto que tá cansado, tá doido de tomar um banho pra relaxar. Se tivesse uma banheira, eu ainda deitava aqui na água quente de tão cansada que eu tô. Mas pra criança não. Porque o banho é aquela parte mais chata da obrigação, não é uma prioridade. Prioridade é brincar, é ver TV, é fazer as coisas que ela gosta de fazer, certo? Então, a gente precisa ter regras claras em casa, alinhadas com os nossos valores, para que essa criança tenha previsibilidade e saiba o que pode e o que não pode fazer naquele lugar. A nossa regra, ela não pode ficar à mercê, a regra da casa não pode ficar à mercê da nossa emoção. Hoje eu tô cansada, vai ver TV. Hoje eu tô nervosa, guarda esse Lego. Entende o que acontece? Não pode ser dessa maneira. Por quê? Acaba que a gente cria na criança uma insegurança, uma incerteza do que vem depois. E as escolhas também são boas opções, né? Já falamos aqui muito sobre dar escolhas limitadas para a criança. E dar escolhas limitadas é uma forma da gente colocar a criança no controle daquela situação. Em vez da gente exigir obediência, a gente dá opções para essa criança, para que ela consiga gerir, né, aquela situação que, por menor que seja a cor da camiseta, que seja comer misto quente ou misto frio, enfim. A gente pode oferecer para a criança escolhas limitadas em vez de exigir obediência. Dar opções que são possíveis. Você quer ir hoje no parquinho ou no campo de jogar bola? A gente ensina a criança a expressar o desejo dela, a expressar a vontade dela dentro daquilo que é possível, né? E aí, então, a gente também pode conseguir colaboração a partir disso. É uma maneira, a criança se sente escutada, se sente validada, se sente pertencente, se sente um pouco mais autônoma. E aí é muito mais fácil você fazer um combinado com alguém autônomo do que fazer um combinado com alguém que vai seguindo regras, que não é autônomo. Tá? Então é com essa criança que tem alguma autonomia, que decidiu ir para o parquinho em vez do campo de jogar bola, que você diz, olha, agora deu aquela hora que a gente combinou anteriormente de ir para casa. E o que a gente vai fazer quando chegar em casa? O que foi que a gente combinou? Saindo do parque, a gente ia para casa e ia tomar banho. E aí a gente volta, recapitula para as crianças
aquelas regras que são as regras da casa, que estão alinhadas com os nossos valores, que são importantes para o funcionamento da nossa rotina, certo? E também temos as consequências, que foi tema das nossas últimas 2 lives, que quem não viu tá lá no YouTube, corre lá e vê, tá? Falamos muito, muito, muito sobre punição, o tanto que isso não funciona, o tanto que não ensina, não educa. E aí, então, a gente precisa considerar as consequências de não realizar aqueles comportamentos, né? Aqueles combinados, aquelas regras que são as regras da casa, que são as regras das salas de aula para as professoras que estão aí, que a gente vem conversando. Então, essas consequências, elas precisam também fazer parte desse trato, né? Elas precisam ser declaradas. A criança precisa saber o que acontece se ela não fizer, né? Lembrando sobre as diferenças das consequências lógicas e naturais, que a gente precisa, sim, tomar muito cuidado com isso. Diele, boa noite. Lorena, boa noite. A gente precisa tomar muito cuidado com as consequências lógicas e naturais para que a gente não dê castigos, né? Não aplique castigos usando consequências lógicas e consequências naturais. Então, uma consequência para ela ser lógica, ela precisa ser relacionada, respeitosa, razoável e declarada e revelada para a criança, né? O que seria uma consequência relacionada com riscar a parede, já que é uma regra só desenhar no papel? A criança vai limpar, sujou, limpa, isso tem uma relação. Respeitosa, filho, lembra da nossa regra de que a gente risca é papel? Então, você riscou a parede, o que a gente precisa fazer agora? E aí a gente lembra para a criança, de maneira respeitosa, que o que precisa ser feito ali é uma limpeza. Ela precisa ser razoável, né? Vai pegar uma parede como aqui na minha casa, que agora tá toda manchada. Que vai limpar até ficar branquinho, até essa parede ficar como nova. Isso não é razoável, porque isso não vai acontecer. Talvez aquela criança não tenha nem coordenação motora suficiente para fazer aquela limpeza, tá? E declarada, sujou, tem que limpar. Isso é declarado. É uma regra, pode ser uma regra da casa, não precisa ser assim, uma regra, a regra da casa é que se sujou, limpou. Mas isso vai se tornando óbvio, não gosto de usar essa palavra, mas isso vai se tornando corriqueiro no seu dia a dia quando você derrama alguma coisa e diz, ai caramba, derramei, vamos secar isso aqui. O que tem que fazer, pessoal? Secar. Por quê? Você mostra para a criança a sua humanidade, né? Que você também erra, que você também derruba as coisas e que a consequência é igual para todo mundo, né? E isso é uma questão importante das regras. As regras precisam ser estabelecidas para todas as pessoas seguirem. Isto é exemplo moral, tá, pessoal? Porque quando a gente tem uma regra onde só o outro segue, o nome disso é corrupção. Meu filho de 4 anos e meio está na fase que preciso falar 3, 4 vezes para ele me obedecer. Está sendo horrível lidar com isso. Lorena, querida, é o seguinte, isso da gente falar 3, 4 vezes, ou mais vezes, ou 1000 vezes, como dizia minha mãe, eu tenho que falar 1000 vezes. Isso aí é um programa, tá? Isso é um programa mental. Da mesma forma que alguns pais contam até 3, 1, 2, 3, punição disponível, né? Ou então igual um lançamento de foguete. Quando a gente precisa falar com a criança 2, 3, 4, 5 vezes, se você já falou 2 vezes e não funciona, você vai falar de novo a mesma coisa. Porque como essas falas 3 ou 4 vezes? Meu filho, vamos pro banho. Filho, mamãe já chamou, vamos pro banho. Ô filho, eu já falei. Aí você chega na sala e fala, filho, chega, cansei. Nem fala filho, né? Fala o nome do menino. Fulano, nome completo. Vai pro banho agora. Pronto, aí você falou a 4ª vez. Se for isso, Lorena, você tá caindo num método tradicional de educação, que é um método de imposição.
Eu não sei se você estava aqui na live desde o início, eu acredito que não, você entrou agora há pouco, não foi? Depois, assim que eu terminar, vou colocar a live lá no YouTube, e ela também fica aqui 24 horas no Instagram, né? Vou colocar lá no YouTube, banho mesmo, banho é o caos. Banho é o caos dos pais. E aí, a live vai ficar aqui, corre lá para você dar uma olhada, confere desde o início, aproveita e assiste as lives sobre punição, tá? Porque o grito, ele é uma punição, ele causa um freezing no cérebro, a criança para tudo que ela tá fazendo e ela não para assim, minha mãe gritou comigo, eu vou parar. Não, o cérebro para ela. Não é consciente, sabe? O cérebro para a criança completamente. Aí ela para e... Ai, minha mãe mandou pro banho, agora eu vou ter que ir, porque se eu não for agora, o que vai acontecer? Então, assim, o que você tá fazendo é impondo o respeito, provavelmente pelo medo da consequência que vem em seguida. Que pode ser um recurso desses recursos não nobres, desses recursos tradicionais de educação que a gente vem falando aqui, que é a punição, o grito, o tapa, o castigo, o cantinho, enfim, todos esses, tá? Então, vá lá, escute o início dessa live, onde eu fiz uma descrição aqui sobre obediência, um pouco nasal, porque eu ainda tô meio mal, mas uma descrição sobre obediência, acho que vale ver. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, me manda um direct, vai lá pro WhatsApp, pergunta como é que funciona a mentoria de pais, vem participar com a gente, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui. Pensei em espalhar umas plaquinhas desenhadas de proibido aqui em casa, de forma didática e lúdica para ela visualizar. O proibido... Ó, o Celso tá falando aí das regras de ouro. Vamos implantar aqui umas regras de ouro e eu vou fazer umas coisas legais aqui com vocês. Aí, Maristela, isso do proibido tem uma questão, né? As crianças já percebem, claro, né, o que é proibido. Porque hoje as crianças estão na rua e tem placa de proibido no shopping, nas escadas rolantes, né? Proibida a entrada de pessoal não autorizado. Os desenhos têm muito essas coisas, né? As placas de trânsito, enfim. Então as crianças já têm introjetado esse proibido, né? Esse símbolo. É isso assim que você quer colocar, não é isso? E aí o que é o ideal? O ideal é que a gente dê para a criança uma opção positiva. Se a gente diz que é proibido, não é uma opção positiva. Então, o que é o certo? O que se deve fazer? Se você olha eu misturando o espalhar com plaquinhas. Se você espalhar plaquinhas pela casa, talvez com coisas que ela pode fazer, né, com situações relacionadas, por exemplo, ter um lugar para se acalmar, um cantinho da calma, um lugar da paz, e aí vocês podem dar um nome que vocês quiserem, e aí uma plaquinha para ela respirar e se acalmar. O lugar onde ela pode ir lá fazer as pinturas dela, porque eu vejo vocês no Instagram, então ela pinta muito, ela tem um espaço ali onde ela pode ser criança, onde ela pode viver, ser ela mesma. E ter nesse lugar, que é o lugar que é permitido para ela fazer a arte dela, funciona muito melhor do que você espalhar proibições, tá? Sim, ela tem percepção de proibido pela sinalização de rua, isso. Mas assim, pensa na sinalização de rua, o sinal vermelho não para o carro, né? A placa de proibido virar à esquerda não faz a gente não entrar na contramão, depende muito do nosso desejo. Então, se ela tiver com muita vontade de riscar a parede, não vai ser a plaquinha de não riscar a parede que vai impedir. Então, o ideal é que ela saiba o que e onde ela pode fazer, né? Por exemplo, toda vez que eu trago o exemplo de riscar a parede aqui para vocês, eu não sei se isso fica claro e perceptível, mas eu nunca digo assim, não pode riscar a parede, porque isso ele já sabe. Eu pergunto, qual é o lugar que pode riscar? Onde é permitido riscar?
fica implícito que a parede não é o lugar de riscar, porque o lugar certo de riscar é o papel, certo? Então, é muito mais harmonioso para a compreensão da criança que a gente tenha uma imagem daquilo que é permitido. Porque o que é a imagem do proibido? É a gente fazendo a situação e um corte. Como é que é proibido virar à esquerda? Você tem uma placa assim, né? Com um corte. Ou seja, primeiro você pensa, virar à esquerda proibido. É assim que o cérebro pensa. E o cérebro da criança não é diferente, tá? Lembra da história do não pense num elefante rosa? Você pensa no elefante rosa e depois você fala, ops, não era para pensar. É assim que o cérebro funciona. Então, o ideal é que você tenha plaquinhas espalhadas, e o lúdico é muito legal e o desenho é muito bacana. Inclusive, você pode fazer fotos dela, né? Hoje a gente tem tantas possibilidades, as papelarias personalizadas permitem que a gente crie um mundo dentro da nossa casa do que a gente quiser, né? Então, você pode fazer as plaquinhas com ela mesma executando naquele local. E aí você pode lembrar para ela, Isabela, qual é o lugar de você fazer pintura? E aí ela vai se lembrar que ali tem uma placa de permitido pintura, entende? E isso facilita muito mais a compreensão das crianças. Bem, pessoal, o Instagram vai dizer tchau para mim em breve. E eu vou dizer tchau para vocês agora. Beleza? Espero que tenham gostado dessa live. Apesar da minha voz nasal e da minha respiração ofegante, eu estou melhorando. Vou ficar boa já. E então essa live, assim que terminar, fica aqui 24 horas e eu já coloco lá no YouTube para quem tiver interesse de assistir. Lembrando a vocês a respeito da mentoria do Reprograma. Quem tiver interesse de participar da próxima turma da mentoria do Reprograma, vai aqui no link da bio no Instagram, manda um WhatsApp dizendo para mim, eu quero participar da mentoria. E os meus mentorandos, please, mostrem para as pessoas que vocês estão gostando disso, não mandem mensagem só para mim. Mandem aqui no Instagram, vamos fazer disso uma verdadeira fogueira. Pensem que os filhos de vocês que estão sendo educados com respeito vão conviver com os meus e com outros tantos, tá? Então vamos divulgar isso, vamos mostrar para as pessoas o quanto que é importante a gente discutir esse conteúdo, o quanto que é importante a gente falar sobre esses temas tão recorrentes agora, tão falados, mas nem sempre executados, né? Aí a Maristela tá levantando a mão aí, dizendo que ela é mentoranda. Então é isso, pessoal. Desejo uma boa noite para vocês. Espero que tenham gostado dessa live sobre obediência. E lembrem-se, é muito difícil a gente ensinar alguma coisa onde a gente não tem modelo. Como que eu vou querer que meu filho coma alface se não há alface na minha casa? Eu não tô nem dizendo que eu não como alface. Eu tô dizendo que não há alface na minha casa. Como é que eu vou ensinar a minha criança a comer alface? Então, como eu vou ensinar a minha criança a ser obediente se não há mais modelos de obediência? Eu preciso ensinar a minha criança a ser questionadora, a ser respeitosa. Porque se for uma criança respeitosa, que foi respeitada e aprendeu a respeitar o limite do outro, ela pode sentir o que ela quiser, porque ela vai saber até onde ela pode ir. Pessoal, eu quero transformar a relação familiar de vocês para que as nossas crianças transformem o mundo. Vem caminhar comigo. Boa noite.